História de superação de Mariana. Mariana tinha 34 anos quando o mundo parou. Vivia em São Paulo, uma cidade que nunca dormia, onde os carros buzinavam mesmo na madrugada. Os prédios pareciam crescer todos os dias e as pessoas corriam com pressa sem se olhar. A sua vida também seguia esse ritmo. Trabalhava numa grande empresa multinacional, passava horas no trânsito, tinha reuniões intermináveis, prazos curtos e a sensação constante de que o tempo nunca era suficiente. Antes da pandemia, ela acreditava que estava no caminho certo. Afinal, tinha um bom salário, um apartamento próprio, amigos para sair nos fins de semana e a admiração dos colegas. Mas, por dentro, muitas vezes já se sentia cansada, como se carregasse um peso invisível. Ainda assim, seguia em frente, porque acreditava que era isso que as pessoas fortes faziam. Trabalhavam, produziam, cumpriam metas e mostravam ao mundo que eram capazes. Quando a pandemia chegou, tudo mudou. De repente, o trânsito que tanto odiava deixou de existir. O escritório que a sufocava deu lugar ao apartamento silencioso. As reuniões presenciais viraram chamadas de vídeo e a correria se transformou em solidão. No início, parecia até um descanso merecido. Finalmente, podia trabalhar de casa, sem gastar horas na estrada. Mas com o passar das semanas, o que parecia alívio virou vazio. O silêncio das ruas, os corredores desertos do prédio, a falta de abraços e de risadas presenciais começaram a pesar de uma forma insuportável. Mariana acordava todos os dias sem vontade. A cama parecia um refúgio, mas também uma prisão. O trabalho, que antes a ocupava completamente, agora parecia sem sentido. Enviava relatórios, respondia e-mails, participava de reuniões, mas sentia que nada daquilo importava. O que era produzir se ela mal conseguia encontrar alegria em existir? A televisão só trazia notícias pesadas, números de mortos, histórias de famílias despedaçadas, hospitais lotados. Cada reportagem parecia arrancar um pouco mais da sua esperança. O medo de perder alguém ou de se perder tornava tudo mais escuro. Foi nesse período que a depressão entrou silenciosamente na sua vida. Primeiro, eram só dias mais pesados, em que preferia ficar no escuro. Depois, veio a falta de apetite, as noites mal dormidas, a mente que não parava, mas que também não produzia nada de bom. A solidão cresceu tanto que mesmo quando os amigos ligavam, ela não atendia. Não tinha energia para conversar, não tinha ânimo para fingir que estava tudo bem. As mensagens acumulavam-se no telemóvel, mas ela deixava por ler. A sensação era de que ninguém poderia compreender a dor que sentia. Um dia, depois de semanas nesse ciclo, Mariana levantou-se da cama e foi até a janela. Lá fora, o céu estava pintado de cores intensas. O pôr do sol transformava os prédios cinzentos em telas douradas. Pela primeira vez em muito tempo, ela reparou no detalhe de algo bonito. Ficou ali, parada, olhando para o horizonte, e uma pergunta ecoou na sua mente. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Sentir que nada tem cor, enquanto o mundo continua a mudar lá fora? Nesse instante, percebeu que precisava de ajuda. No dia seguinte, com muito esforço, procurou uma psicóloga que atendia online. Foi difícil marcar a primeira consulta, porque a sua mente dizia que não valia a pena, que ninguém iria ajudá-la. Mas ela insistiu. E na primeira sessão, quando finalmente disse em voz alta que estava cansada, que se sentia perdida, que pensava se faria alguma diferença existir ou não, chorou como não chorava há meses. A psicóloga ouviu, acolheu, explicou que a depressão não era sinal de fraqueza, mas uma doença que precisava de cuidado. Mariana percebeu então que pedir ajuda não a tornava menos forte. Pelo contrário, era um ato de coragem. Com o apoio da terapia, começou a dar pequenos passos. No início, eram quase imperceptíveis. Levantar-se e tomar banho logo de manhã,
arrumar a cama, preparar uma refeição simples em vez de pedir comida pronta. Depois veio a ideia de se movimentar. O prédio tinha um terraço e ela começou a caminhar ali durante 5 minutos. No começo parecia inútil, mas ao longo das semanas, esses minutos viraram 10, depois 15, até que ela conseguiu transformar a caminhada num hábito diário. O corpo começou a responder e a mente, aos poucos, também. Foi nesse processo que ela redescobriu algo esquecido: a arte. Quando adolescente, Mariana adorava pintar, mas tinha deixado de lado por causa da vida adulta e das responsabilidades. Um dia, navegando pela internet, viu alguém pintando uma tela e sentiu uma vontade imensa de tentar novamente. Pediu algumas tintas pela internet, comprou pincéis e, quando recebeu o material, montou um pequeno espaço no canto da sala. O primeiro quadro não ficou perfeito, mas trouxe-lhe uma sensação que há muito não sentia: prazer em criar. A cada pincelada parecia que libertava um pedaço da dor. As cores que escolhia não eram apenas tinta, eram sentimentos transformados em forma. Quando estava triste, pintava tons escuros. Quando se sentia mais leve, arriscava cores vivas. O ateliê improvisado tornou-se o seu refúgio. Passava horas ali, esquecendo-se do mundo. E, sem perceber, foi encontrando no processo criativo um caminho para se curar. Claro que não foi uma recuperação linear. Houve dias em que voltou a sentir-se perdida, noites em que chorou até adormecer, momentos em que pensou em desistir. Mas agora já não estava sozinha. Tinha o apoio da terapeuta, dos amigos que voltou a procurar aos poucos e, principalmente, de si mesma. Começou a entender que a cura não era esquecer a dor, mas aprender a cuidar dela. Com o tempo, Mariana ganhou confiança para partilhar os seus quadros nas redes sociais. No início, foi apenas para os amigos mais próximos, mas a resposta foi tão positiva que ela decidiu criar uma página aberta. Pessoas começaram a comentar, a dizer que as suas pinturas transmitiam emoção, que se identificavam com as cores e as mensagens. Alguns até partilhavam as próprias histórias de dor e superação. Mariana percebeu que, ao expor a sua vulnerabilidade através da arte, estava também ajudando outras pessoas a sentirem-se menos sozinhas. 2 anos depois, aquela mulher que acreditava que não tinha forças para sair da cama tornou-se inspiração para muitos. Os seus quadros passaram a ser vendidos online e o hobby transformou-se num pequeno negócio. Mais do que o dinheiro, era a sensação de propósito que a motivava. Cada tela vendida carregava consigo a mensagem de que a vida pode recomeçar, mesmo depois dos piores dias. Hoje, quando olha para trás, Mariana não nega que a pandemia foi um dos períodos mais difíceis da sua vida. Mas também reconhece que foi nesse tempo de escuridão que encontrou a sua verdadeira luz. Descobriu que pedir ajuda é um ato de coragem, que pequenos passos constroem grandes mudanças e que a dor pode ser transformada em beleza. Mariana aprendeu que não precisamos estar sempre bem, que é normal ter dias de fraqueza, mas que isso não define quem somos. O que nos define é a nossa capacidade de continuar tentando, de nos levantarmos mesmo depois de cair, de procurarmos sentido mesmo quando tudo parece perdido. Se a pandemia ensinou algo a Mariana, foi que a vida é frágil, mas também cheia de possibilidades, e que dentro de cada pessoa existe uma força adormecida, esperando apenas um momento para despertar. A sua jornada mostrou que a superação não acontece de um dia para o outro, mas com persistência, com apoio e com amor próprio. Mariana é a prova de que, mesmo em meio à depressão, é possível renascer. Não porque a dor deixa de existir, mas porque aprendemos a lidar com ela, a transformá-la, a dar-lhe novos significados. E é isso que torna a sua história tão inspiradora.
A lembrança de que nunca é tarde para recomeçar, que a vida pode ser pintada com novas cores e que cada pessoa, por mais perdida que se sinta, tem dentro de si o poder de criar um novo capítulo. Mensagem final. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se de que você também pode encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Nunca tenha medo de pedir ajuda. Nunca subestime o poder dos pequenos passos e nunca deixe de acreditar em si. Se gostou desta história, inscreva-se, deixe o like e partilhe com outras pessoas. A sua partilha pode ser o começo da inspiração para alguém que hoje precisa ouvir estas palavras.